bonitos! Tá começando mais um Talk da Louca e hoje os convidados, gente, chiquíssimos. Ju e Ezequiel da Amora Chantilly. Um prazer ter vocês aqui comigo. O prazer é nosso. Obrigado pelo convite, Rê. Ficamos Juliana, muito honrados. Desde ontem a gente está um pouco tenso, viu? De poder estar aqui e... Obrigado mesmo. Muito Qual obrigada. pergunta eu vou fazer? Ai, meu pergunta. Deus. Coração Não, já já- sabemos que você, assim, deixa a gente super à vontade, bem assim em casa. Mas é as perguntas que estão nos preocupando. Será que vai ter polêmica? Meu Deus, Ai, será? Ó, primeiro eu queria começar perguntando por que Amora Chantilly? Amora Chantilly. Bom, 15 anos de mercado, né, trabalhando com festas. E lá no começo, sentados no sofá, né, Sofá Ezequiel, da nossa casa, para escolher o nome da nossa empresa. E naquela época, não é que a Juliana, só a Juliana era decoradora, mas a Juliana começou a fazer umas festas e não tinha o nome ainda. Por isso que a gente conta 15 anos, eu não conto nem o antes, que foi alguns meses só. E ela queria muito que eu se envolvesse com ela no mercado de festa. E eu falava assim, você tá ficando louca, Juliana, esse mercado aí não dá dinheiro não, você tá ficando louca, olha pra você ver. Aí ela foi até que ela me convenceu. Aí, a gente conversando no sofá, ela falou pra mim assim, a gente tem que pensar no nome que vincule nós dois sem ser o nosso nome. Aí a gente começou. Aí foi alguns nomes bem estranhos. E eu não sei No porquê, começo. tudo começou com a fruta. A fruta. Fruta, eu falei, mas esse aqui é um nome de fruta. Mas eu não sei por que fruta. Aí, do nada, eu falei Amora. E automaticamente, o Ezequiel falou Chantilly. Foi, assim, muito legal. Que combinou muito, né? Porque Combinou sabe por que eu pensei muito. Amora Chantilly? Eu vinculei muito, porque na realidade é morango e chantilly, que você colocou por cima. Aí quando ela falou Amora, eu falei assim, Amora Chantilly. Chantilly. Aí é esse o nome. Aí ali a gente já chamou um design, criou uma arte. Ah, eu achava que Amora, porque algum dos dois gostava muito de Amora. Não. Então é isso que eu falei, eu não sei o porquê. Veio na nossa cabeça a primeira coisa, a fruta. E automaticamente veio Chantilly logo em seguida. Então Amora Chantilly. E tem alguns lugares que a gente chega, o pessoal conhece sim Juliana e Ezequiel, mas a Amora e o Chantilly chegou. Aí ficou. Aí tem Amora e alguns que Chantilly. falam assim, os Amoras. Os Amoras. Ô, Amora, já tem isso. Ô, Amora, vem cá. Eu vou contar pra você algo que aconteceu ontem, bem inusitado, assim. Eu fui buscar uma pizza numa pizzaria da cidade, que eu compro sempre nessa pizzaria. E essa pizzaria, na realidade, ela é o dono tem ainda um buffet de festa, de casamento. E ele salvou o meu contato lá como assim, Amora C. E a funcionária, toda vez que eu vou lá, eu vi que ela não falava meu nome. Aí eu cheguei ontem, ela falou pra mim assim, moça, posso fazer uma pergunta pra você? Eu falei, pode. Ela falou assim, ai, dando risada, né? Vou ter que perguntar. O pizzaiolo já olhou, deu risada. Eu falei, pode falar, o que tá acontecendo? Ela falou, como que é seu nome? Eu falei assim, Ezequiel. Ela falou, ai, sabe por quê? Tá escrito aqui, toda vez que você vem, tá escrito Amora, toda vez que você vem, sabe que ele é Amora? Dei muita risada. Ai, gente, Aí foi eu muito peguei e falei engraçado. assim, é por causa da empresa, Amora Chantilly. Ela falou, por isso que tem um C na frente. Ela colocou Ezequiel, Amora Chantilly. Mas então, veio primeiro o casamento de vocês, certo? Então vocês já estão casados há quanto tempo? Estamos casados há 17 anos, junto 23 anos. Meu Deus! Então, qual era o segmento de vocês antes? Tá, eu fiz pedagogia, né? Sempre amei crianças. E o Ezequiel... Eu nunca pensei em trabalhar com decoração, tá? Primeira faculdade minha foi administração. Depois eu fiz processos gerenciais, comecei a cursar engenharia, porque eu trabalhava numa empresa e eu era supervisor de produção. Depois eu se tornei supervisor industrial e eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio meu. E foi aonde que, depois de 12 anos, eu quis sair dessa empresa para me empreender. Eu empreendi numa empresa de embalagem de madeira, de pallets, caixas para empresas, tá? Eu fiquei com essa empresa mais ou menos 1 ano e meio. Depois a gente teve um probleminha de sociedade, eu vendi essa empresa e daí comecei a ser representante comercial. Aí foi onde que a Juliana me convenceu a entrar, a focar na Amora Chantilly. E eu posso falar para vocês hoje, foi uma das melhores decisões que eu fiz. Eu acredito, eu As melhores acredito. decisões que eu Ô, fiz. Ju, a vontade de festa foi por você amar muito criança? Começou assim, ó, eu amo festa e amo moda. São duas coisas assim que eu amo. E também gosto muito de tudo que envolve casa, home, arquitetura. Então são três
paixões minha. E eu sempre trabalhei, quando eu era jovem, eu sempre trabalhei em loja, né? Tinha loja de roupas. E também, quando a gente casou, eu sempre procurei muito estudar sobre designer de interiores, casa, receber os amigos, flores na mesa posta. Então, isso sempre mexeu comigo. E aí, eu falei, gente, mas por que... Só que assim, depois que você casa, você quer ter aquele momento assim, sabe? Ai, quero cuidar da casa. Sabe aquele momento assim, dona de casa, Sei. cuidar da casa, receber amigos e tal. Eu falei assim, gente, acho que eu vou sair da escola e vou pensar, né? Vou pensar na nossa casa e também o que mais eu posso fazer mais ligado, né? A moda, a casa, a festa. E aí começou... Sempre começa com a festa, né, de alguém da família, né? Começou com a festa da nossa sobrinha, a Ana Júlia. Ana Júlia. Né? Gente, e eu sempre amei, tipo assim, eu sou muito maximalista. Então eu sempre amei estampas, cores, mas tudo de uma forma harmônica, né? E bem assim, chique. E aí eu contando pro Ezequiel e relembrando isso, falei assim, gente, Ezequiel, a gente conseguiu trabalhar com estampas de borboleta, mas de papel, né? De papel. O TNT. TNT, porque naquela época não tinha acesso à informação. TNT, tipo, há 20 anos atrás, TNT. Então, assim, é umas coisas muito inusitadas e criativas, mas de uma forma pontuada, muito assim, sabe, com bom gosto, né? Aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Porque quando você começa, você não tem acesso a muitas coisas, né? Há 20 anos atrás... Era muito pior. Hoje em dia tá muito fácil ter acesso. Hoje o acesso, Hoje né, é. para você aprender, para você buscar conhecimento, o acesso tá ali, né? E até mesmo acesso de material não tinha. Hoje tá muito... E hoje, né, tá muito mais fácil. Então, naquele tempo, o que a gente tinha em mãos, a gente fazia bem feito. Eu falei, gente, que interessante isso. A gente criava muita coisa, né, Ju? Então Criava começou muita coisa. dessa forma, começou assim, essa vontade de expressar ali, né? Sendo uma festa, buscando conhecimento ali em home, alguma coisa nessa área assim, mas que seja ligada, sabe? Por isso que hoje, nas nossas palestras, a gente gosta muito de falar sobre posicionamento, estilo, mas linkando a festa com home. Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Tem E a tudo moda, a ver, e a moda, moda. os desfiles, né? Como é inspirador, né? E outra coisa, que 15 anos atrás não tinha Instagram. Não tinha. Como é que vocês Lives, apresentavam? não tinha Lives, como é que vocês apresentavam o trabalho? Então, aquela época lá era muito assim a parte de indicação e até mesmo, eu lembro que a gente fez isso uma vez. A gente fez um folheto, né? E tinha uma escola bem boa na cidade, a gente ficava entregando, decoração, contratamos uma menina para ficar junto com a gente entregando, e ali começou. Mas eu sempre falo assim, Rê, que o segredo mesmo para você conquistar o seu público é você acertar na primeira mãe. A primeira verdade. mãe. Eu falo assim que é a primeira mãe. Invista na primeira mãe. Que é aquela mãe assim que você fala assim, essa mãe é uma mãe que ela vai me ela é uma mãe influente na cidade. Ela pode não ser uma influente muitas vezes na rede social, mas na cidade ela é uma influente. Então eu com a Ju começamos primeiro, antes do nome Amora Chantilly, com as nossas sobrinhas. E a nossa primeira festa profissional foi um 15 anos, você acredita? Não foi um infantil. Sério? Foi um 15 anos. Já a primeira foi 15 Sério? 15 anos, foi. Tema anos 60. Anos 60. Ai, meu Deus, aí não, Sério? 15 anos com 15 tema anos 60. 60. Sim, sim. Foi uma loucura e eu lembro que era filha de um gerente de uma grande empresa, tá? E foi um amigo meu que trabalhava dentro dessa empresa que abriu essa porta para mim. Que ele ficou sabendo, ele falou assim, não, tem um amigo nosso que está começando a trabalhar com o evento, com decoração. Contrata eles. Eu lembro quando eu fui na reunião, a mãe começou a falar algumas coisas, pedir algumas coisas assim, e para Juliana, na cabeça da Juliana era mais fácil, porque imagina eu lidando com 300 funcionários, que era do segmento industrial ainda, sem entender quase nada de decoração, mas naquele momento eu entendi assim. Eu saí de lá, eu falei pra Ju, tem muitas coisas que não tem, que eles pediram que não vai ter no mercado de festa, então nós vamos criar. Nós vamos atrás de uma empresa de MDF. Eu lembro que, gente, o que eu fiz de MDF, pintei de MDF, e a gente... Nosso primeiro mobiliário, né? E você acredita que tinha muito balão preto naquela época, a gente usou muito balão preto. Muitos balões e prata, muito MDF, Muito- muita franja. muito disco pendurado. Nossa primeira festa foi um 15 anos, olha. Meu Que Deus loucura. do céu. E como assim, vocês dividem tarefas?
Por exemplo, aí você cuida da parte financeira, você cuida da parte criativa ou não? É bem assim, ó. Hoje em dia, o financeiro, eu que cuido do financeiro. Tá lá em casa mesmo, Eu brinco assim, às vezes a Juliana fala pra mim assim, um exemplo assim, a semana passada a gente fez 2 compras grandes pra Amora Chantilly, né? O Rê, o importante, desculpa cortar, é só ele saber o que a gente deseja, né? Pois Eles saberem, né? Não é? Não é, não querer cortar a gente, né? Pronto. Aí ela fez... falou pra Sabendo mim- dos nossos desejos, pronto, tá ótimo. Aí ela falou pra mim, você precisa fazer essas 2 compras pra algumas festas que a gente tem agora no decorrer dessa semana. Aí eu falei assim, tá, Ju, vou ter que analisar pra ver se o financeiro vai aprovar. O financeiro aprovou e fez. Hoje em dia é muito assim, Rê, eu sempre gostei da parte grandiosa da decoração. Eu sempre, por isso que quando veio a pandemia, pra mim foi muito difícil. Porque eu sempre gostei do painel de 8 por 4, sempre gostei de elevações, de coisas assim maior. Sempre gostei muito de cenografia. Isso que eu falo, cenografia. Exatamente. Sempre gostei muito. E eu tenho muita facilidade. Hoje em dia, alguns amigos meus falam assim, eu acho que sabe quando você fica meio, você se tranquiliza um pouco? Eu tenho muita facilidade em criar coisas. Então, lá atrás eu usava muito isso. Então, tinha coisas que eu usava ela 2, 3 vezes e não sabia que era a mesma coisa. Eu mudava aquela peça que a pessoa não imaginava. Então, eu vejo hoje alguns decoradores no mercado que fazem isso e eu lembro como eu fazia atrás. Então, hoje em dia, eu com a Ju, o que eu faço? Tem projeto que é eu que cuido, igual aquela festa que eu estava comentando com você, essa festa foi tudo eu, é uma festa mais assim. Agora, quando é a parte assim da mesa do bolo, a delicadeza da mesa do bolo. Aí, A mesa posta a mesa também, que a posta, Jo gosta. Aí a Juliana. E a parte floral é minha também. Ah, é? A parte floral é minha. Sim, parte floral é do Ezequiel. Toda a parte floral. Gente, que legal. Algo muito importante também, que eu falo assim, que assim, eu vou voltar só um pouquinho rapidinho. Quando nós sonhamos com a nossa empresa Amora Chantilly, desde o início, nós já entendemos que é uma empresa. Então, isso é muito importante. Então, nós sonhamos com essa empresa. Então, a gente começou muito pequenininho, muito mesmo. Eu falo que nós somos testemunho dos nossos sonhos, porque Deus, ele transformou um sonho que saiu do papel de uma forma, assim, muito grandiosa. Então, eu falo assim que você precisa só começar. Você não precisa ser grande para começar. Né? Quando a Ju fala disso, Rê, porque hoje em dia na região nossa, o pessoal fala assim, o Ezequiel, a Amora Chantilly é grande, porque quando o Ezequiel saiu, vendeu a empresa dele, investiu na Amora Chantilly 1 milhão em acervo. Na realidade, não foi isso. Na realidade, eu saí da empresa, a gente teve um problema lá de sociedade, então eu saí zerado. Eu saí devendo, saí quebrado, Sim, tá? sim. E eu lembro que eu saí e a única coisa que sobrou, eu falo que foi por isso que eu falei pra você que foi a melhor escolha minha, foi focar na decoração. O único investimento meu que eu fiz lá atrás, que foi certeiro, foi R$800 que eu fiz, que foi uma mesa provençal. Do nosso mobiliário para festa de 15 anos. 2 cristaleirinhas provençal e alguns cubos de estrela. Lembra aqueles cubos de estrela que você colocava a luz dentro e jogava assim? Foi por quê? Foi aquilo. Então a gente pegou daquilo, que foi os R$800 de investimento, e a gente fez aquilo se tornar algo muito grande. Isso. Eu lembro que com 2 anos, 3 anos de empresa, as pessoas pensavam assim... Eu conversando com os clientes, falava assim, nossa, o galpão de vocês deve ser gigante. E eu falava assim, nossa, você nem imagina o tamanho que é. Na realidade, era 2 quartos na minha casa. 2 quartos na minha casa. Então, por isso que eu com a Ju, a gente sempre cuidou muito da Amora Chantilly. Porque a gente realmente trata ela assim, uma empresa e algo que tirou a gente de um momento muito difícil. Foi a decoração. Então, por isso que, muitas vezes, mesmo hoje... a gente talvez não se envolvendo muito no mercado, mas como era antes, que a gente fazia muita live, muitas essas coisas assim, a gente defende muito o mercado de festa, com algumas coisas que acontecem. Porque a gente sabe que o mercado de festa, você consegue sim ter uma vida boa do mercado de festa. Só que tem que ter os princípios certos. Exatamente. E então, a partir do momento que a gente estabeleceu que a empresa Amora Chantilly é uma empresa, ela precisa ser tratada como uma empresa e além da gente realizar sonhos, nós vamos desfrutar também dos nossos sonhos através do nosso trabalho. Porque isso é importante, porque eu vejo gente só trabalhando e não aproveitando. Acaba se tornando aquilo um negócio cansativo, você nunca vê depois do tempo. Refém do trabalho, isso não pode acontecer. E a gente colocou prazo no nosso sonho. A gente precisa colocar um prazo. Isso é muito então legal. a gente começou de uma forma falando assim, daqui, sentados na Ezequiel, na nossa sala, a gente falou assim, daqui 2 anos a gente quer ser convidado para palestrar na Becasa.
Porque Rê, você vai lembrar disso, tá? Hoje em dia não é que não é isso, assim, tá? Mas lá atrás, quando você era convidado para palestrar numa feira grande, Sim. Era uma coisa era uma meio- coisa que você falava assim, por quê? Era algo assim muito restrito Sim. a grandes nomes do Sim. mercado. E eu lembro, olha pra você que, só cortando você, né, que eu vou lembrar disso que aconteceu. Em 2016 foi a primeira vez que a gente foi para Orlando. A gente foi em 2016, nossa primeira viagem internacional foi para Orlando. E quando a gente programou certinho, foi lá em Orlando, chegou um e-mail da AB Casa Sim, chamando a gente o para palestrar. convite. E era algo que a gente tinha determinado já. Sim. Eu vou querer, nós vamos focar nisso, tá? Agora pode continuar, tá? Isso. Então, a gente estabeleceu. Então, daqui 2 anos, nós vamos ser convidados para palestrar nessa feira que é tão, né, tão desejada. Aí o Ezequiel falou assim, Ju, mas antes disso, eu lembro muito bem, antes disso, a gente precisa ser conhecido aqui na nossa cidade. A gente precisa ser honrados aqui na nossa cidade com o nosso trabalho. Falei, interessante. Aí a gente teve a excelente ideia de fazer uma feira. É pique, sua festa começa A aqui. gente fez 2 vezes essa feira. Você acredita nisso? Sério! E apresentar o nosso trabalho da forma que a gente gostaria, né? Então, a gente queria ali ir para um patamar de festas, né? Mais assim, mais sofisticado, mas como? Aí a gente teve essa ideia de fazer o Epic Epic. Então a gente reuniu vários fornecedores de festa e nós como decoradores principais, né? Que legal. Isso. E aí foi a primeira vez que teve o painel sublimado, as esculturas, o bolo, o tema foi Disney também. Então assim, e cada convidado ali levava 1 quilo de alimento, né? Então, Isso essa feira foi muito legal. foi o divisor de Eu não tenho águas. vontade de legal. voltar com ela. Muito legal. Então, Rê, a gente fez duas temporadas da feira, vamos dizer. Epic Epic 1 e Epic Epic 2, tá? Eu lembro que a primeira Epic Epic 1 a gente focou num tema Disney. Foi o primeiro sublimado que a gente comprou da Part Stein. A Silvia fala assim que foi o maior sublimado que ela vendeu, que ela estava começando. E eu lembro eu falei, Ju, como que a gente vai fazer? Eu falei, só tem que ter a gente como decorador, porque era os organizadores, que era uma feira para mãe, não para decorador. Então a gente juntou os 16 melhores fornecedores da região, do doce, do personalizado, do buffet, Fotógrafo. o fotógrafo. Podia ter mais de um fotógrafo, mas Não. Era tudo um. Eu peguei sim. e eu fui muito audacioso, porque eu com a Juliana, a gente focou nos melhores. A gente fez convite e eles aceitaram. Aí a gente tinha brinquedo para as crianças o dia todo, aí tinha um buffet que ficava servindo, tinha A coquetel ideia para é as como mães. se os convidados chegassem numa festa real. ai, que legal. E olha que legal, nessa feira, na primeira edição, foi o tema Disney, tá? Aí foi o lançamento também de um amigo nosso hoje, que hoje ele é um amigo nosso, um fornecedor, ele trabalha com doce, lá foi o lançamento dele e hoje ele é um sucesso também. Várias pessoas que começaram junto com a gente nessa feira, Sim. hoje é um sucesso. E depois, a segunda temporada que a gente fez, a segunda-feira, foi o tema carros. Aí eu já fui na loucura, né? Eu fiz um painel que ele tinha 20 por 6 de altura, aquela loucura. E eu lembro que naquele momento, eu lembro como se fosse hoje. Parou 2 carros grandes assim na porta da feira, e daí o pessoal veio e falou assim, Ezequiel, chegou alguém muito importante aí. E desceu uma cliente, não era cliente, desceu uma mulher com a menina e 4 segurança. E Ai, entrou. meu Deus. Sim. E entrou na feira e ela foi na decoração, olhou a decoração, ficava olhando assim, andou por toda a feira e no final ela perguntou para alguém quem que é a empresa de decoração. Aí é o casal, a Juliana e o Ezequiel. Daí ela veio conversar com a gente e falou assim, eu quero marcar uma reunião com vocês porque eu quero que vocês façam a festa da minha filha. E não perguntou valor, nada, falou assim, a data é tal, já deixa reservado. Aí eu falei, tá bom. Ai, que cliente Que maravilhoso. cliente maravilhosa. Essa cliente é uma cliente de uma cidade próxima nossa. Ela abriu uma porta muito grande pra gente. Muito. Depois dela, veio mais ou menos de cliente da cidade, mais ou menos em torno de umas 20 a 25 mulheres. Então é Tudo no aquela padrão mãe de festa. É a influente. mãe. Sim. Ela é mãe Influente. influente. Ela é mãe Isso. influente. Então, falar assim que se eu penso em retornar, poderia fazer o retorno, né? Da Epic Epic. E o nome é muito legalzinho, né? Epic Epic, sua festa Sua começa festa aqui. começa Olha aqui, que- muito que fofo, legal. né? Foi muito legal. Então e agora vai ter em Mojimirim uma feira também, que é uma amiga nossa cerimonial que tá fazendo. E ela convidou, falou, Ezequiel, Ju, eu quero vocês nessa feira com a gente. Aí eu falei assim, Ju, vamos fazer uma decoração de 15 anos. Ela falou, faz uma decoração de 15 anos. Por quê? A gente também trabalha com 15 anos e casamento. E quando a feira é para o cliente, é para a mãe, é para debutante,
É legal porque ele vai lá e ele vê seu serviço ali exposto. E às vezes ele vai contratar você ali, ou ele vai contratar você daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Só que eu sempre falo assim que feira dá retorno. E outra coisa, 15 anos a mãe se programa antes, né? Porque ela já Investe sabe bem. que vai gastar mais. Sim, sim. Investe bem. Eu falo assim que hoje em dia uma decoração de 15 anos, para você começar com uma decoração de 15 anos, uma decoração de 15 anos mais básica, na faixa de 40 a 50. Pega 40, 50 mil, coloca no infantil como vai ser essa decoração. Já é a festa toda. É a festa Até toda. com buffet. Entendeu? Então, um exemplo assim, tem uma diferença muito grande. Então, por isso que eu sempre falo assim, ó, que o decorador infantil, ele tem que saber que tem o 15 anos, que tem o casamento, que tem o corporativo. Sim. E muitas vezes eu vejo assim... Abre um leque, né? Eu vejo também que é uma dificuldade, talvez, do decorador. O decorador que trabalha com 15 anos. Ele vai fazer uma festa adulta, só que a festa adulta não tem cara de festa adulta. Tem cara de festa infantil. É verdade. Não é a muito mesma isso. coisa. Sim, Não é a sim. mesma coisa. Ele tem que entender isso. E é algo que eu com a Juliana, a gente captou isso há muito tempo atrás. Então, se você... Aí a Rê, vamos fazer a festa da Rê. Tá? De 32 anos da Rê, Juliana. Vamos fazer a festa de 31 da Rê. A gente vai fazer uma festa adulta para você, não pode ser uma festa infantil. Então, quem sabe o ano que vem a gente pode voltar com a Pique, a Rê ser nossa convidada, né, Ju? Eu já estarei lá, pode já Imagina. ter certeza. É Aí, pique, eu já tô aqui, ó. É pique. Ah, que legal. E agora o quadro Festa Top e Festa Flop. Agora o quadro seguinte. Uma festa top que deu muito certo, pode ser nem tanto na beleza, mas que emocionou, ou também uma festa que foi linda. E uma festa flop que deu muito errado. Meu Deus. Vamos começar com a linda? Pode começar. Pode começar com a É linda. a mesma, Começa- então um ou tem um e outro? Começa com a linda e eu falo a que deu um probleminha. Não, probleminha. Tá. Veio várias assim em mente, mas Tá. eu vou focar em uma que nós fizemos agora no começo do ano, que foi o tema Smurfs, Sim. a festa da Manu e do Heitor, que foi assim, pra gente foi um desafio muito grande. O espaço todo, ambiental, o espaço todo, com teto, sublimação em tudo, chão, tudo. Ambientado todinho. E a sensação, resultado final, pra nós, foi como se estivesse entrando num parque fechado. Sabe um parque de diversões fechado, Sei. estilo Disney, quando você Foi vai que entrar mais os comentários que no chegou foi cenário? mais isso, né? Foi isso. Vocês conseguiram, não, assim, os comentários, não estávamos lá pessoalmente, mas a sensação é aqueles parques, estilo o Parque da Mônica. Sim, aquele sim. parque fechado, mas todo ambientado. Então foi um desafio, mas o resultado ficou, assim, incrível. E pra gente foi sensacional, né? Fazer essa E a festa, Manu essa decoração. Meu Manu, amor. Deus, A Manu, ela amor. fala as coisas que ela quer, né? Eu lembro que ela foi na pré-montagem e ela queria muito uma acho que era Smurflor, uma coisa assim. Smurflor. E daí a casinha dela, e a gente não tinha colocado ainda, e a gente falou que não ia colocar, daí ela vinha, tio Kel, mas eu não tô vendo, não sei o quê. Falei, fica tranquila que a gente vai colocar. E ela ela falava assim, se eu chegar na festa não tiver, vou falar pra todo mundo que você não colocou. Era desse jeito. Desse jeito. Então, assim, ela assistiu o filme todos os dias e cada dia ela pontuava algo pra gente. Ela conhecia todos os detalhes. Não pode esquecer isso. Tio Kel, tia Ju, não pode esquecer isso. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Aham. Já é muito grande, é que a Silvia Saia também é Aham. muito exigente. Aham. Mas aí, tendo a Manu, né, que é aniversariante, né? Falei, meu Deus, muita responsabilidade, mas ficou incrível. Foi uma festa assim que o resultado final dela, igual a Juliana falou, Não, a gente tem... eu tenho ido pra essa festa, só que choveu muito. Choveu muito. Ô, Rê, essa festa, ela entra nas duas perguntas suas, tá? Sim. Porque essa festa foi uma festa também que a gente teve muito problema com montagem. Teve enchente no local, acho que você até acompanhou. Aí não sabia se ia mudar de local e não sei o quê. Então a gente ficou montando essa festa durante mais ou menos, acho que uns 8 dias. Porque a gente não sabia o que ia fazer com a festa. Deus. E daí a festa aconteceu no mesmo local, num dia durante a semana. E realmente foi uma festa, assim, que foi muito falada, uma festa que deu Uma grande repercussão. uma grande Uma repercussão grande repercussão. na região e no Brasil todo. E o pessoal falava, parece que a sensação que eu tô vendo é que eu tô dentro de um parque dos Smurfs, que agora acho que vai abrir um em São Paulo, se eu não me engano. sim. Algo bem assim, tá? Então foi uma festa, assim, muito, muito legal. Agora, uma festa no passado, que foi aquela festa, como você falou, uma festa assim que a gente teve uma dor de cabeça, que eu falo que o decorador ele tem que estar pronto para resolver os pepinos, as dificuldades no dia na montagem, que vão surgir muitas coisas. E eu lembro que essa festa, acho que faz mais ou menos tinha uns 3 anos de Amora, Ju? Uns 3 anos de Amora Chantilly.
A gente tinha um menino que trabalhava pra gente, comprei 2 mesas de MDF cru, que é mais barato, né? Pra você pintar. Falei, vamos pintar. Ele pintou toda no compressor, colocou elas assim no balcão, pintou toda certinho, de branco, e carregou. Aí chegou no dia da festa, a hora que a mesa desceu do caminhão, que colocou a mesa assim no local, eu tampo, a parte de baixo não tava pintada. Por quê? Ele pintou a mesa aqui, de ponta cabeça. Então a parte de baixo não foi pintada. Que ia ser justamente o bolo, os Sim, doces. exatamente. Porque imagina assim, as 2 mesas. Ele começou pintando os pés, lateralzinha. E o que ele fez? Colocou uma em cima da outra. Pensou assim, depois eu venho e pinto só a parte de cima. Não pintou. E eu lembro que a gente fez uma pintura que era muito parecido com uma laqueada. Porque não era ir lá com um rolo e passar. Era algo assim que tinha um brilho. Então eu não poderia ir lá pegar uma tinta que secava rápido e pintar. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? O tema era Pocoyo. Lembra do Pocoyo? Pocoyo demais, Pocoyo. Pocoyo. Falei, o que eu vou fazer? Falei, Ju, vou forrar de tecido essa mesa. A Juliana falou, como vai ficar? Eu falei, vou juntar as 2 parafusos uma na outra, coloco ripas para deixar elas retas, parecendo um caixote, e coloca tecido. Aí ali a gente fez aquela mesa, a hora que a mãe chegou na festa, a mãe olhou e falou assim, meu Deus, que mesa linda. Vocês falaram que ia usar uma mesa branca aberta, vocês fizeram uma mesa fechada. Então a mãe ficou toda, falei, diferencial nosso, a gente gosta de surpreender o cliente. Então, de uma coisa que deu errado, ficou certo, ainda virou uma tendência. E virou uma tendência. Sabe por quê, Rê? Eu falo assim, quando eu falo pra você de dificuldade, vai ter coisa que o decorador vai ter que saber resolver no dia da montagem. E muitas vezes eu falo que a parte psicológica do decorador, se ele não tiver uma parte psicológica boa, no dia da montagem, muitas vezes ele não consegue entregar a festa, ou ele entrega menos do que ele pensou, depois chega na casa, ou na casa dele, e fica olhando, falando, gente, por que eu não fiz isso? Por quê? Ele não parou, não pensou, não analisou. Então vai ter algumas dores de cabeça e ele não vai saber resolver. Eu já vi decorador montando estante em feira e começar a chorar porque a parte da estrutura não estava dando certo. E eu passando lá, mas por que você está chorando? Gente, não, é só resolver assim, assim, assim. Então, um exemplo assim, hoje em dia, se você não tiver um psicológico bom, tiver um autocontrole, tem... E também o lado criativo, né? Porque tu veio daí, fez do limão a limonada. E daí depois, o que aconteceu? Eu com a Juliana só usava a mesa assim durante um bom tempo. A gente chamou, era aquela mesona de marca fruta. registrada. Com marca registrada. Aí só ia mudando ali, né, as cores ali do tecido. Eu não sei se era vermelho ou um azul claro. Era azul claro. E depois disso aí, até a semana passada, eu falei pro Tiaguinho, brincando. Falei, nossa, Tiaguinho, primeiro era tão fácil, né? O JT. A gente colocava a mesa balcão, forrava de tecido, colocava uma mesa na frente com o bolo, sublimação atrás, as esculturas e acabou. Hoje é mini móvel, é várias coisas diferentes. Aí ele falou assim, nossa amiga, é verdade, vocês faziam muito isso. Eu falei, sim. E foi algo assim que a gente fez isso mais ou menos, aquela parte de mesa que virou algo que ficou muito em alta, acho que a gente ficou uns 3, 4 anos fazendo isso. Depois foi surgindo móveis diferentes. E pro decorador era fácil, porque ele fazia um módulo de MDF, colocava o tecido que ele queria. Então aquela mesa ele usava em 10 festas diferentes. Mas uma curiosidade, pregou o tecido na própria mesa ou teve que criar uma... A parte de cima, como o pé tem um rebaixo, o tampo fica assim, eu peguei a madeira desse reto nos pés, parafusei nos pés, tá? Aí eu fiz o tampo, grampeano, tá? E fiz a parte de baixo, coloquei madeira em volta, então parecia uma caixa. Ô, Ju, e se o Ezequiel não tivesse, ia fazer o quê? Meu Deus! Tentar chorar. Gente, meu Deus do céu. Não, eu falo pra ele, eu falo assim que ele é muito assim, eu falo assim, Ezequiel, você é meu herói. Porque assim, gente, tem situações assim que eu sinceridade, eu não ia conseguir resolver sozinha, assim, sério. Não. Aí ele já vem com aquela ideia assim, fala, ai meu Deus. Vamos ter que negociar um salário maior. A parte disso, tá? Meu Deus. Não, e sabe o que é legal? Agora lembrei de uma coisa também. Uma festa também que foi um sucesso também, foi um desafio pra gente. Porque assim, agora nós estamos entrando no 15 anos, festa adulta e casamento. Certo. Então, na nossa cidade, a gente é muito conhecido pelo infantil. E aí nós fizemos o ano passado, em outubro, uma festa adulta, e a temática foi um rancho americano, com pescaria. Ai, que legal. Muito legal. E assim, a gente já sabia que essa festa estava sendo muito bem, assim, falada já na cidade. Nossa, quem será que vai fazer essa festa? E muitos decoradores querendo fazer a festa. E muitos decoradores casamento. querendo fazer decoradores de casamento. Por quê? Querendo ou não, tem cidades que pensam muito assim, a decoração adulto é o decorador de casamento.
Não, de repente, o decorador infantil, será que ele vai conseguir fazer? Né? E nós, como eu falo muito sobre posicionamento, quando a gente se posiciona de uma forma do que nós queremos ali transmitir, fazer, trabalhar, a bandeira que a gente quer ali né? Mostrar. Aí você tem essa visibilidade, né? Isso retorna pra você do jeito que você quer. E aí a gente se posicionou. Opa, não, essa festa, ela precisa ser uma festa. É uma festa adulta, mas ter temática, né? Ser uma festa ambientada com temática. E aí a gente deu toda a ideia, rancho americano, country, misturando com pesca. E foi sensacional, ficou muito legal. Saiu totalmente uma proposta adulta que, de repente, o decorador de casamento foca só nas folhagens e flores, né? Então a gente veio assim com os barcos no painel saindo 3D, ficou muito legal. E teve uma em São Paulo também agora há pouco tempo, que foi Bate Wheels. A gente teve 1h e 15 minutos para montar essa festa. Uma cerimonialista amiga nossa, parece que a gente está participando de uma montagem em reality competição. Eu falo assim para ela assim, Manu, você faz assim para mim, a hora que eu começar, você fala assim, Ezequiel, você tem 1h. Daí, cada 15 minutos, você fala, Ezequiel, você tem 45 minutos. E é desse jeito. Foi muito legal. E o que eu fiz? Eu levei toda a parte estrutural da festa, só a sublimação do fundo que não, mas eu levei várias estruturas minhas retangulares, todas com sublimado pronto no caminhão já. Só cheguei e fui espalhando, o pessoal meu foi espalhando. Isso é loucura. E o fundo, eu quis usar uma estrutura de 8 por 3,70 que eu tenho. Aí eu posicionei o tapete, a forração, coloquei os móveis pra Juliana, eu com os meninos, e fui fazendo uma parte. Aí eu só lembro a hora que ela falou assim, esse aqui é a foto 45 minutos, o outro eu não escutei, quando ela falou assim, Ezequiel, falta 15. Quando ela falou falta 15, eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, Ezequiel, daqui a pouco, a mãe tá chegando. Aí a gente tinha finalizado. Então foi algo assim, é algo muito desafiador. Mas assim, mas tudo muito organizado. Então, um exemplo assim, a gente já sabia que o profissional do doce já ia chegar, já ia estar tudo bem pronto ali para posicionar os doces. Os balões chegaram prontos, foi só instalar. As folhagens já chegaram prontas, foi só instalar. Sabe por quê? Não foi uma mini festa, foi uma festa de 8 e fora cenário de entrada, cenário lá fora. Só de 8 metros ali, a parte do bolo já é muito grande. Entendeu? Então foi algo que realmente... E foi a segunda festa que a gente fez assim para essa mesma cliente. E ela fala assim, o ano que vem, já saiu da festa... Aí ela falou assim, o ano que vem o Pedro já escolheu o tema dele, vai ser tal tema, tá? Isso é muito legal, e vai né? ser muito e ela legal. falou assim, Ezequiel, vai ser o mesmo desafio, mas o desafio maior porque o segundo ano que a gente fez dele, a gente fez no condomínio. A gente fez foi um safari, um safari cheio de escultura, entrada, tudo. Terceiro ano, já veio e já falou pra mim, vai ser o mesmo padrão de festa, só que você tem 1h30 pra montar. A mãe quer o mesmo padrão. Aí o decorador porque gostou do buffet, né? Ela falou assim, porque ela gostou do buffet. E ela não quis voltar mais pro condomínio. Ela falou assim, o condomínio tem que contratar tudo. O buffet não, tá tudo ali. É um trabalho, às vezes, dentro do condomínio, né? Que você fala, tem que subir e descer. Às vezes você tem que estar fazendo um monte de coisa, né? Então, a vida do decorador é desafio. Mas foi algumas festas aí que foi bem desafiante. Já esqueceram de alguma festa? Não. Às vezes eu assusto a Juliana, falo pra Juliana assim. Sério que tem uma festa hoje? Aí eu falo pra Juliana assim, Juliana, tem que comprar as flores da festa de sábado, viu? Daí ela fala, que festa, menina? Você tá ficando louca? Aí por quê? Os dois conversam com o cliente. A Juliana conversa com o cliente e eu também converso com o cliente. Então tem cliente que sou eu que atendo, tem cliente que a Juliana tem. Eu não tenho, hoje em dia nós não temos, o Amora Chantilly nunca teve uma pessoa que faz o atendimento. A gente sempre prezou em atendimento ser a gente. Isso é muito legal. E é tudo assim, muito, nada automático, tudo por áudio, tudo muito assim. Até pra quando a mãe passar pra vocês vão estar entendendo do que passar pra uma pessoa, pra passar pra vocês. Tem mãe que fala assim, nossa, mas eu tô falando mesmo com o Ezequiel, da Amora Chantilly, porque sempre eu falo com uma pessoa que vai pegar, vai falar, não, Ezequiel da Amora Chantilly. Porque, por exemplo, assim, eu preciso saber o que você quer. Você é mãe, você vai pedir uma festa. Eu preciso entender a sua festa. Vamos dizer que a Juliana atende você. Você fala tudo pra Juliana. A Juliana vem e conta pra mim, não vai ser igual você falou. E isso é um diferencial muito grande nosso. É algo assim E desde o início nós prezamos por isso. Porque eu falo que o decorador, ele precisa ter uma carta na manga. O que você é bom? Né, para você aplicar ali no seu trabalho e você ter um destaque com isso. E o nosso atendimento é muito bom. Então, por a gente trabalhar com festas exclusivas, personalizadas, a gente não tem, assim, uma agenda muito, assim, com muitas festas, né? Então, é uma festa no final de semana ou 2 no máximo, e às vezes não tem no final de semana e tem no outro.
Então é assim. Então a gente consegue fazer reuniões, a gente consegue chamar o cliente para perto, a gente consegue dar um atendimento melhor para ele. Então assim, chegou ali o pedido de orçamento, quem responde por áudio ou é eu ou o Ezequiel. Agora, não sei vocês, mas vocês percebem que, por exemplo, a mãe dos 15 anos, ela é uma mãe que quer muitas reuniões? Eu falo que 15 anos e o casamento. O primeiro ano também. Sim. O primeiro ano também. Que é muita novidade ali, né? Sim, novidade. é tudo muito novo. Agora, o 15 anos, sim. 15 anos demanda mais atenção. Por isso que eu falo assim que o ticket da festa de 15 anos tem que ser maior. O decorador infantil que vai migrar para 15 anos, ele tem que ter isso em mente. E chega com mais antecedência. Então você tem um atendimento de 3 anos antes. 2 anos de antes. 2 anos antes. E aí, mas tem assim a quantidade, vou fazer tantas reuniões ou não? Eu com a Ju não tem isso, tá? De colocar no contrato, vão ser 3 reuniões. Mas a gente procura ser bem Sempre funciona assim, pra ó. não ter muitas, né? Sempre funciona assim. Pelo menos, a gente tem um casamento agora dia 17. Ontem eu tive mais uma reunião com o pessoal que dá montagem. Porque vai ser no ar livre, então precisava de tablado, tudo isso aí. Mas fica em torno aí de umas 6 a 7 reuniões até... Quando é casamento 15 anos. E sempre eu gosto, faltando um mês, eu gosto de marcar mais uma reunião para finalizar tudo. Para não ter erro checklist nenhum. final. Um checklist final, para saber, por exemplo, para você, você é fornecedora de flores, o que você vai fazer, o que o outro vai fazer, então a gente tem que ter isso aí. É uma coisa que a gente não abre mão. A gente acompanha a festa toda, desde o início até o final. Você nunca vai ver numa montagem só a Juliana. Sempre vai estar a Juliana e o Ezequiel, tá? E se a Juliana estiver sozinha, eu passei por lá e fui para outro lugar resolver alguma coisa. É algo que a gente foca muito nisso, nessa parte. E como casal tem briga? Todo mundo pergunta isso. Você Porque, acredita não, que... mas deixa eu Faz essa dizer, pergunta. porque eu com o mozão trabalha em outro segmento, mas quando a gente trabalha junto, é onde a gente briga, você acredita? Sério? A gente não briga por nada, mas trabalhando junto a gente briga. Sério? Você acredita que um tempo atrás, na rede social, começou um bafafá que a Mora Chantilly, esse casal que todo mundo vê na rede social, era fake. Mentira. Que a gente vendia era personagens. A gente era personagem, tá? E diz que não é possível que na vida real, eu com a Juliana, a gente é assim. Só que os amigos próximos que convivem, eles sabem como que é. Sim. É assim, Rê, a Juliana ela é muito calma. Muito calma demais. Às vezes tem dia de manhã que eu acordo querendo arrumar uma confusão. Eu também. Que eu sou assim. Eu também. E mozão não quer brigar comigo, eu brigo sozinha. E a Juliana não. Eu tento mais uma vez, ela não. Aí eu falo, vou parar, né? Porque não vai adiantar. Não deu certo. Não deu certo. Então, por exemplo, assim, a gente conversa muito. Primeira coisa, a comunicação nossa é muito boa. Por exemplo, se tiver alguma coisa que não tá agradando ela e tem alguma coisa que não tá me agradando, a gente conversa e já resolve ali. Que eu falo assim que hoje em dia, a gente pensando em trabalhar junto, ou até mesmo relacionamento, e algo que ajuda muito, que é o que a Juliana, a gente palestrava para casais antes. Então a gente tem a gente durante 8 anos, a gente ministrou muito para casais, a gente fazia encontro de casais. Ia 100 casais, a gente falava, desde o curso de noivo até o final. Então isso daí facilitou muito, porque a gente sabe o que pode acontecer que vai dar errado num relacionamento. E também quando os dois trabalhando junto. Porque de vez em quando dá uma vontadinha assim, né? Mas se o outro não quer, daí não vai acontecer. Porque no meu caso com o mozão, por exemplo, a gente não briga nunca. Mas, por exemplo, na parte do curso online, que ele me ajudava muito. Toda hora, repete esse vídeo, Renato, repete. Eu não aguento mais repetir vídeo, pelo amor de Deus. Aí ele fala, mas tem que repetir, porque tem que treinar, ficar perfeito. Aí eu fazia, Beto, não aguento mais. Ou na parte, por exemplo, não na financeira de quanto gastar, de quanto gastar, mas por exemplo, tudo dele tem que ser tabelado, tudo dele tem que ter a planilha. Sabe aquela pessoa muito certinha e eu não sou nada certinha? Aí ele vem, Renata, mas tem que ser mais organizada nisso, tem que ser mais organizada. Ai, meu Deus, você é mozão, você fica lá e eu fico cata, cada um da sua. E aí, montagem, às vezes eu sou um pouco, não é que eu sou chato, tá? Mas às vezes eu sou um pouco exigente, eu não gosto de erro, não gosto eu sou assim, não pode ter, mas tem que resolver logo. Mas a Juliana, ela tem um jogo de cintura que é muito rápido. Eu, tipo assim, nunca a gente discutiu, isso que eu posso falar pra vocês, até algo assim que as pessoas falam, mas como assim? Nunca a gente brigou.
Nunca teve uma briga entre nós. Mas é a comunicação. Vamos dizer que numa montagem eu tô fazendo algo que ela não tá gostando. Vamos dizer que eu tô fazendo um floral lá que ela chega em mim com muito cuidado. Ela fala assim, e se você fizesse assim? Eu falo, você quer que eu desmanche isso daqui? Não, só você mudar isso lá. Ah, então tá bom. Então é assim. Não, os meninos Mas também. ele é muito leite, né? Os meninos falam, o Thiaguinho, o Marcos, quando a gente tá trabalhando com eles falam assim que eu tenho um jeitinho muito assim de chegar e falar assim, viu, tive uma ideia. Eles imitam certinho, viu, tive uma ideia. E se a gente fizer assim, ó? Aí eles já sabem. Sabe, tem que mudar. Tem que não mudar, tá tem que legal. mudar, não É tá isso aí. legal. É. Ju e Ezequiel, a gente tem um quadro agora que é o empreendedorismo sem filtro, tá? Então vamos fazer o seguinte. O Ezequiel vai ficar comigo nessa parte do empreendedorismo e a Ju vai ficar comigo na parte do desenhando como artista, porque eu sou única aqui, né? Senão vai dois contra um. A Ju é Gente. muito boa desenhista. Amor, não, você é. Gente, olha, já tô preocupada. Então vamos lá, gente. Empreendedorismo sem filtro. Eu tô aqui agora com a Sil, gente. Ela que é da área comercial do Grupo Luxe. Ezequiel, Sil. Prazer, prazer. Eu tenho uma pergunta pra você. Pra vocês, né? Qual é o maior desafio do empreendedorismo? Eu acho que é atrair e manter os clientes, né? Essa fidelização, a resiliência, você se atualizar no mercado para acompanhar, porque senão você fica para trás. Então hoje, o que a gente mais busca é isso, é fidelizar o cliente e ter resiliência. Isso que a Sil falou é algo muito importante. Eu vejo grandes profissionais do nosso segmento que ficou para trás. Porque o mercado nosso ele vai se atualizando sempre. E quando você fala em você ter o seu estilo, a sua essência, não quer dizer que você não pode trazer o novo para sua decoração. Não adianta você ficar usando... Imagina, Rê, se eu ficasse usando o Provençal até hoje. Essa mudança toda Nossa. e eu no Provençal. Você estaria lá, você estaria lá. Nossa, você ia lá na 25, né? Comprar lá aquelas pecinhas. Então, o decorador, o profissional de evento, ele tem que saber disso aí. E hoje em dia, o que facilita muito pra gente é ter loja de locação. Sim. Hoje em dia, você quer uma peça exclusiva, você vai lá, você loca ela, você tem ela à sua disposição. Gente, muitas vezes eles pintam da cor que você quer, do jeito que Tudo. você quer. Atende Isso. a mãe, atende o decorador, atende a pessoa que quer fazer só um almoço. Por isso que eu falo assim, Sil, hoje em dia o decorador ele não usa uma peça diferenciada na decoração dele, não é se ele não quiser, se ele não tiver uma precificação correta, que ele consiga locar aquela peça, que ele não precisa Sim. adquirir mais, é só ele locar. Sim. Gente, entrega lá e depois retira ainda pra você. Então ficou muito, muito fácil demais pra gente, facilitou demais a vida nossa. Além de você ter a empresa que faz essa entrega para você, você pode escolher pelo site. Sim. Pelo site. Né? isso. Então aquela mãe que não tem tempo, aquela decoradora, que a decoradora é mais participativa, ela gosta de ir lá, olhar, analisar, né? Montar na mesa. Sim, Tanto que lá sim. na parte o Gol, na Sim. Voa Lá, tu tem um espaçozinho pra você Sim, montar, se você na quiser. Chile, Na decora Chile. também. Eu com a Ju, a gente tem uma vendedora que atende a gente na parte do Gol e a gente fala assim pra ela assim, olha, hoje eu preciso que você manda pra mim todas as fotos, peça um exemplo prata. Ela manda tudo pra gente. Aí a gente, quero que você separa essa, aquela, aí ela separa. Aí nós vamos lá, a gente separa 2 mesas e ali a gente faz uma composição. Por quê? É algo assim, eu não posso locar e sobrar depois, porque é dinheiro. Sim. Então eu tenho Justamente. que locar exato aquilo que eu preciso. Então essa facilidade, a comunicação sua com o vendedor e você É tá fazendo ir na imprescindível. loja é imprescindível isso. E hoje nós estamos também com uma ferramenta muito boa que nós estamos utilizando para... Quando você quer ir fazendo mudanças, então você tem o que seria o Canva, então você consegue ir adicionando para o cliente essa imagem. Então, para ele ver a imagem real, como seria a decoração dele, com as nossas peças. Isso é muito legal, Isso né? é. Muito legal. Já muito dá legal. pra ir dando uma montadinha Sim, ali, né? sim. E a gente já está trabalhando com isso nas lojas. Que legal. Isso é muito Facilita legal. muito. Facilita, tá vendo? ó? Muito, muito, É, muito. Vinha aí, ó. E muitas vezes, Sil, tem decorador que pensa assim, tudo isso que algumas lojas faz vai tirar o decorador. Não. Não. Eu tenho isso daí como algo que está agregando pro decorador poder Exato. faturar mais, o decorador ter uma diversidade de peça. O decorador tem que É entender isso. que nós somos parceiros. Parceiros. E estamos lá porque ele precisar. Até uma peça nova. Ai, gente, eu vou ter uma decoração, lógico, num prazo, né? É um tema novo. Nós vamos lá e nós vamos buscar isso. Hoje em dia,
a gente tinha acervo antes. A gente tinha uma loja de locação, a gente vendeu, então a gente ficou sem acervo. Eu falo pra Juliana que foi uma das melhores coisas que a gente fez. Foi, É a gente eu acredito. poder locar o acervo. O que eu tenho hoje, Sil? Eu tenho algumas coisas exclusivas que eu trago de viagens no Coaju. Algumas peças que eu só acho lá. E muitas coisas, a maioria das coisas, eu loco. Porque é muito mais fácil eu locar um suporte que talvez eu vou usar 2, 3 vezes, do que eu comprar ele e depois ter que pagar um local E pra ainda ficar guardar. guardando. E ficar guardando. Não, A e manutenção. carregar também, manutenção. Tudo isso, tudo E a isso. empresa, né, a nossa empresa, ela já é estruturada para isso. Então a gente tem o que pinta, a marcenaria, então as peças têm um acabamento. Até hoje em dia tem uma pessoa de fibra que tá lá Sim. fazendo a fibra agora. Nossa, que legal. Sim. Que legal. Isso é... Na realidade, eu sempre falo assim, é a facilidade pro decorador. E inovar, né? Inovar. Nós temos que inovar, senão a gente Ó, fica para trás. Quando eu tenho festa nossa assim, a gente faz toda a parte estrutural, de fundo, chão. A gente marca o horário. Eu preciso que a locação da Portugal chegue aqui, por exemplo, por 9 horas. 9 horas eles chegam. Vamos dizer que seja aqui a montagem, eles descarregam aqui. Gente, é só colocar ali e depois Sim. vem e retira tudo. Então Imagina tem essa se você facilidade. tivesse que colocar dentro do carro, pro do carro Não. tirar. Eu vou falar algo pra vocês. Eu vendi um caminhão que eu tinha, porque eu não preciso mais do caminhão. Não precisa mais. Não do preciso, eu não tenho mais gasto. E é caminhão. isso que a gente busca hoje, é essa praticidade para o decorador, para o cliente final, né? Então é isso que a gente busca. Se você tem uma perguntinha pra fazer também. Tenho. E se é possível, né, criar um produto totalmente novo. Eita, sua pergunta foi certeira pra mim. Essa pergunta aí foi certeira. E assim, para como é que você faz para criar essas estruturas, né? Se te deu algum insight, o que veio, foi a necessidade que você teve quando você decorava? Eu falo assim, Sil e Rê, eu sempre fui empreendedor, tá? Eu fiquei durante 12 anos dentro de empresa, mas desde 12, eu tinha 10 anos, eu vendia pipa. Eu vim de uma família muito Ah, boa. você já era Eu tinha uma empreendedor. loja, eu tinha uma loja de pipa, porque eu vim de uma família, eu nasci em Casa Branca, a gente veio para Mojimirim, e minha família chegou em Mojimirim, eu tenho 6 irmãos. Tenho uma família muito grande. Grande. E eu sou o mais novo. E eu lembro que naquela época eu tinha 10 anos, e eu lembro que um dia eu escutei meu pai falando pra minha mãe assim, que não tinha arroz pro jantar. Aí eu falei, gente, como assim não tem, né? E eu lembro que eu tinha outros irmãos ali maior, mas sabe o pessoal, eles são mais focados em trabalhar numa empresa. Então eles buscavam serviço, eu não achava, e eles ficavam assim. Eu soltava pipa. Aí eu falei assim, gente, e se eu começar a vender pipa? Eu lembro que em frente à minha casa tinha uma pracinha, tinha 2 árvores, eu amarrei uma cordinha de varal assim, eu fazia as pipas e pendurava. Aí eu lembro que eu vendia pipa das 13 às 18, estudava de manhã, vendia pipa das 13 às 18 e depois eu pegava um carrinho de sorvete e eu ia quando aquela época tinha muito show misto, época de eleição, eu ia em show misto vender sorvete. Então eu sempre quis ter. Eu lembro que eu chegava em casa e foi falava pra minha mãe empreendedor. assim, mãe, naquela época ela era muito pouco, uma pipa, sei lá, era 30, 40 centavos, e ela ia e comprava. Naquela época você comprava aqueles arroz, feijão por quilo, lembra que você sim, comprava? o pó de café. O pó de café era tudo assim. Então ali, desde aquela época, eu sempre empreendi. E o sonho meu um dia era ter uma rede de supermercados. Você acredita nisso? Eu acho que por causa de vincular que não tinha alimento, O queria ter a arroz, rede, sim, a rede de sim. supermercado. Aí foi. O tempo passou, fiquei dentro de empresa, estudei tudo e voltei com a Juliana para Amora Chantilly. Em 2020, o que aconteceu? Começou a pandemia. E eu já usava nossas estruturas nas minhas festas. Só que naquele momento eu tinha uma mentalidade assim, essas estruturas são minhas, são exclusividade minha, facilita a minha vida. Só que eu vou facilitar dos outros. Olha pra você ver o pensamento. Só que em 2020, aquela veia empreendedorismo assim falou pra mim assim, ó, você precisa começar a vender esse produto. E eu lembro que eu fui convidado para participar de um evento de decoração que ia ter online. E eu falei assim, eu posso não palestrar, porque a pessoa... Aí ela falou pra mim assim, não, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero apresentar uma estrutura minha. Tá bom. Aí eu fui nesse evento e apresentei. Eu levei uma estrutura que ela tinha 2,5 por 2,5, fiz ela, foi um sucesso. E naquela live, colocaram no meu telefone. Aí eu saí dali, cheguei naquela semana, foi mais de 300 recados querendo estrutura. Só que eu não tinha como eu atender, porque eu fabricava, eu fazia. Não tinha como eu atender, eu fazer, e ficou uma loucura. Aí eu comecei a falar assim, gente, poderia ter surgiu alguém que falava assim pra mim assim, deixa que eu cuido da parte de venda pra você. Aí surgiu, deixa que eu cuido da parte de venda. Ezequiel, você só fabrica, eu vendo, você aceita? Na hora. Aceito. Falei, Ele isso que eu também preciso. foi visionário, né? Visionário, porque eu falei assim, eu não vou dar conta, né, Sil, de fazer tudo. Sim, não dá. Não dá conta. Aí foi onde que eu comecei com uma estrutura, hoje nós temos 23 modelos de estrutura,
E essa semana a gente está lançando mais 3 modelos, a gente está entrando agora mais para a parte também de fazer algumas coisas mais para casamento. Então eu falo assim que não é só a parte estrutural, é a parte de móveis, mesa, então a gente está focando bastante e é algo assim que não para. O nosso mercado, eu falo que é um mercado assim que tudo é muito rápido, né? Hoje, dando um exemplo para você, hoje o acrílico está em alta, amanhã pode ser o MDF, pode ser o aço, então você tem que estar sempre esperto no mercado. O que eu percebo é que isso também, ele dá praticidade para qualquer pessoa que precisa montar, não precisa ser uma pessoa especializada. Não precisa ser o decorador só, né? Não. A mão de obra dele, se ele for ensinar, ele vai conseguir montar. Não, e até estúdio fotográfico. Sim. E a mãe, hoje em dia o que eu escuto muito mais das mães que locam peças em decorações menores em loja de locação, é que elas montam painel circular, painel lateral. E por quê? O pessoal pergunta assim, qual é o segredo da estrutura de vocês? A gente tem a linha da estrutura híbrida, que é uma estrutura de ferro desmontável que você grampeia ela. Qual é o segredo? Como? Nós somos decoradores, então eu sabia a necessidade do mercado e onde que eu entendo a necessidade, eu crio um produto para resolver isso. Por quê? Não é que eu sou contra o profissional que usa o sarrafo, não. Eu quero chegar na casa do meu cliente, eu não quero fazer barulho, eu não quero ter pó de madeira espalhando no dia dos móveis dele. Não, e isso é uma coisa até para os risco de coisar a parede. Não, e para os bufês é ruim também. Sim, tem buffet que risco não chão. aceita. Não aceita. Então a nossa estrutura não encosta na parede, ela tem estabilidade. Foi algo assim que eu desenvolvo, eu testo, eu uso para depois eu lançar. E hoje em dia, por exemplo, eu viajei agora pro Peru, tá lá no Peru, viu, as estruturas. Vai para todo lado. Vai pra todo lado. Essa é a diferença da lona, né? Todo lado. A lona, ela já não, você não consegue fazer isso. A lona... Você precisa de alguém a lona, especializado. ela é enrolada. Mas, por exemplo, na sua estrutura dá pra colocar lona também, não dá? Coloca. Na realidade, quando eu comecei com a estrutura, eu usava lona. Porque quando eu não tinha. Porque antigamente não tinha empresas. A parte design não era perto da gente. Você não tinha. Pra você comprar uma sublimada, você tinha que comprar de muito longe. Aí o que eu fazia? Pegava uma gráfica da rede da cidade, imprimia lona, era lona de 1,5 m, eles emendavam e a gente colocava. Então eu fixava ela com fita. Hoje você pode fixar a lona grampeando. Então a estrutura desde lona, tecido sem ser sublimado, tudo. Tem pessoas que pegam, que locam ou compram a estrutura nossa para usar em empresa. Agora é uma área que eu quero entrar, tipo assim, que eu estou estudando. Shopping, cinema, sabe quando você coloca a propaganda na estrutura com a sublimação? Eu estou entrando nesse mercado agora porque é um mercado que está feiras, agrícola, feira de máquina. Até mesmo ela menorzinha, né? Eu acho que você atinge tudo, até a parte de corporativo. Empresas. Corporativo. E esse mês que passou agora, a gente já tinha um CNPJ da estrutura, mas agora realmente eu abri uma Amora Chantilly Estruturas Limitada, onde eu posso vender direto para a loja, onde eu posso, além de fabricar, eu posso vender, eu posso abrir, eu mudei bastante porque o meu foco agora é eu poder levar esse produto para mais gente, para mais mercado, corporativo, infantil, casamento, para que eu possa não focar num público só, porque o público meu até um tempo atrás era só infantil. Agora eu estou migrando em outros. Tá abrindo mais nichos. Sim, abrindo mais nichos, a gente tem que pensar nisso. Isso é muito interessante, né? A pessoa vê, né, de uma dificuldade e... Ô, Rei, eu lembro quando eu comecei com as estruturas, Rei Sil, era assim, ó, ia ter uma live, o pessoal, mas será que vai dar certo? Será que essa estrutura realmente é boa? Aí eu falava assim, gente, eu uso essa estrutura, fora de estar lançando aqui, eu já uso ela há mais de 5 anos. Então é uma estrutura, se você não gostar, você pode devolver para mim, fica com ela e devolve o seu dinheiro. E eu lembro que era um negócio assim, ó, que a pessoa recebia a estrutura, a hora que ela montava a estrutura, ela falava assim, gente, eu não acredito que eu consigo carregar uma festa de 5 metros dentro do meu carro. Ô, Benção, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Isso pode patentear? Então, eu tentei patentear as estruturas, mas daí, essa parte assim, jurídica, falou pra mim assim, que qualquer parafuso que outra pessoa mudar... hoje em dia eu sei que tem empresas de fora que usa a nossa estrutura híbrida de fulano de tal. Mas eu falo assim que tem algumas estruturas, tipo estrutura celeiro, a estrutura híbrida. Essas estruturas, eu acho que eu tenho 6 modelos de estrutura que foi criado por mim, exclusiva. Porque alguns, Rei, você pega de fora, você entra no Pinterest, tem lá. Hoje em dia o pessoal de fora usa muita coisa fora do Brasil. Só que a estrutura híbrida, a estrutura celeiro foi algo que eu lembro que eu fui numa loja, eu tinha um celeiro de MDF. E o celeiro de MDF riscava tudo. E eu não aguentava mais aquilo lá, ficar retocando. E quando você retoca o MDF, dependendo, se você não pintar ele todo, ele fica feio. E daí eu falei assim, e se eu fizer uma estrutura de MDF, a sublimação faz a sublimação com a costura para encaixar.
Eu lembro que eu lancei em um dia, passou 3 dias depois, Tinham lançado. todas as empresas quase lançou a estrutura celeiro. Esse é o É problema. muito Bem rápido. É muito Mas rápido. você fica chateado? Ah, Rê, Dá um negócio do ouvido, dá no coração. Você dá, tipo assim, você fala assim, nossa, puta, foi uma criação minha, né? Um trabalho. Mas no mesmo tempo eu penso assim, se a precificação fosse justa, algo parecido, ok, mas porque não é. eu sei quanto custa hoje em dia um metalão de qualidade, com espessura boa, uma pintura de qualidade, daí a pessoa pega aquilo lá, usa qualquer coisa, faz uma pintura líquida normal e vende, às vezes vão colocar assim por 70% do valor da sua. É lógico que eu escuto, que eu mais escuto, que eu fico feliz. Então, de pessoas do Brasil e fora do Brasil, quando nós vamos assim, Ezequiel, a sua estrutura revolucionou a nossa vida, deu independência. As mulheres que trabalham com decoração, elas falam assim, a estrutura de vocês me deu independência. Hoje eu consigo montar uma festa sozinha. Não necessito mais de levar muitas vezes o marido junto, de E o contratar decorador é forrador. fiel, né? O Quando ele decorador é tem fiel. algo de qualidade, Ele é fiel. ele vai ali. Mesmo é que o fiel. valor seja maior, ele é fiel. E nessa semana eu coloquei um link, porque eu tenho o Instagram da Mora Chantilly Estrutura, eu coloquei um link lá de WhatsApp para a pessoa poder conversar comigo. Gente, faz uma semana que eu coloquei, né, Ju? Eu acho que já chegou aí uns 100 recados, não só para comprar, pessoas agradecendo. Agradecendo porque você criou algo que revolucionou a minha vida, que facilitou muito, Isso é muito gratificante, muito gratificante. Isso é muito legal, Isso é né? muito E demais. você fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque isso faz a diferença. Sim. Otimiza tempo, Otimiza tempo. Por quê? apresentação. Porque tem São Paulo e Campinas. Muitas vezes você chega no local, tem 1 hora pra você montar uma festa. Porque tem a mudança de buffet, né? Mudança de festa. Aí você fala assim, eu vejo o decorador falando assim, o buffet tá errado de fazer isso. Só que, por exemplo, o buffet precisa faturar. O decorador tem que estar preparado para poder montar essa festa em 1 hora. Ou ele pega a festa e vai também evoluir o empreendedorismo. Empreendedorismo. É isso aí. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente vai pra desenhando como um artista. E agora a gente vai trocar, Ezequiel vai sair e a Ju vai entrar, hein? Eu soube que ela desenha muito bem, eu tô com medo agora. Gente, agora o quadro Desenhando como um Artista, como é que é, Ju? A gente tem uma mãe aqui. Meu Deus. Ela vai passar um tema, tá? E a gente vai desenhar e depois vai apresentar pra ela e ela vai escolher o trabalho mais bonito. Vocês Sério? caprichem, hein? Ai, esse é o medo. Gente, e olha, eu tenho toda uma estratégia. Quando eu vou atender o cliente assim, eu já levo todas as inspirações da temática, mas impresso, sabe? Então eu chego, abro uma pasta e vou mostrando Vai e contando mostrando. toda a história da criação Agora, do projeto. Agora, desenho. Agora sua pasta vai ser o desenho. E tem um tema bem legal. Qual é o Desafio. tema? O tema é Mario Bros. E a gente tem Só quanto que tempo? é assim, só que é assim, Ah. eu não quero só, assim, uma coisinha simples. Eu quero algo bem moderno e com alguma coisa com LED, assim. Sério? Sim, e tem 1 minuto. Ai, que legal. Como você é boazinha com a gente. Ah, sim. Olha, não é um tema jardim que você vai desenhando as flores, não. Não. É Mario Bros. Ah, porque flor é assim, algo, né? Assim, sim, entendi. que já tá batido. E Gente. quantos anos? 8 anos. 8 anos, tá. Então, Olha, eu tô antenada no Mario Bros, porque agora Uma teve a tendência, inauguração do Epic, né? isso. Lá em Orlando. Mas a parte do desenho, gente, eu tô preocupada. Não, eu tô preocupada que você já deve ter visto como foi tudo e eu tô por fora. Ai, meu Deus. Mas você imagina. Eu vou imaginar. Lembra o Mario Bros, o Luigi? Eu jogando videogame e aí vai, né? Isso, é. Tá bom. 1 minuto. Então vamos lá, começou. Ai, que cacete. Meu Deus do céu, que 35 Faltam minutos. 30 segundos. Jesus do céu. Ai, meu Deus. O que tem mais no Mario Bros? E o que tem? Ai. Que? Ai, meu Deus. Calma. Um, Calma, só 2, mais um pouco.
3, 4, Só mais um. 5. Acabou. Ai, não, Ju, sacanagem isso. Ó o desenho da Ju. Não, gente. Vai ter que ter muita explicação nesse desenho, senão não vai E no entender. meu? Deixa eu ver. Desculpa, mas tá muito engraçado. O seu desenho tá parecendo que mandou uma criança desenhar. Sil, não fala isso, Sil. Não, mas gente, eu quero ouvir qual é a história Vamos lá. desse É, projeto. isso. Olha só. Agora vocês vão apresentar. Aqui é a entrada, certo? A gente já vai começar a entrada com um fio de LED aqui, Tá. tá? Aí quando você for entrando, vai ter como se fosse os cogumelozinhos. Mas em vez de estar no alto, você vai pisando neles. Tá. Tá. Como se fosse saindo a cabecinha dele e você tendo que bem- pisar pra interagir na entrada, tá? Aqui também vai ter os cogumelos com o nome da criança, em vez de ter as interrogações, tudo, pra pessoa vir fazer um instagramável. Aí, o que vai ser aqui? Dentro do Mario tem aquele túnel que a pessoa entra e sai, certo? O Tá. túnelzinho verde. Aqui vai estar saindo e entrando o bolo toda hora. Vai descer Subindo o e bolo descendo. e subindo, certo? Descendo e subindo. E aqui eu coloquei cogumelos, né? Porque sempre tem cogumelos. E aqui é o Mario Bros, mas ele parece um cogumelo também. Agora é com você, Ju. Vamos lá, Ju, me convence. Vamos lá. Eu gostei da ideia, não do desenho, mas da ideia eu gostei. Tá. Bom, o projeto ficou assim, olha. O tema é Mario Bros. É um tema que agora vai ficar mais alto do que nunca. Por quê? Mais em evidência. Inaugurou no Epic, né, em Orlando, a parte do Mario Bros. Então eu creio assim que todos estão assim enlouquecidos com toda a parte de ambientação, cenografia do Mario Bros. Sim. Então o projeto foi inspirado nesse parque, tá? Ah, tá. Assim, nós decoradores, a gente já começa ali, né, a pesquisar, Sim. fazer toda a pesquisa. Então aqui é um chão sublimado, tá, de cogumelo, tá? Toda a estética do projeto é pensando no LED, porque como é game, né, tem super a ver. Essas nuvens, elas estão representando o LED. São nuvens que movimentam. Entendi. Sim. E essas nuvens é um LED, mas toda a base é na transparência. Então é um azul clarinho, transparente, subindo e descendo. Pra dar leveza. Exatamente, subindo e descendo. Aqui é os móveis. Os móveis, eles estão sendo representados no marrom, no beijinho, que é aquela parte também que mostra no game a terra, que depois vem aquela parte do... É cano que fala, né? Aquela parte do cano e tal. Aqui é os canos verdes, tá? E aqui é todo o mobiliário. Então, todo o projeto da mesa do bolo é voltado a esse cenário. Aí eu vi que na Party to Go tem bastante cenografia do Mario Bros. Aí eu gostaria de Sim, acrescentar. as esculturas de cano, tá? E esses canos, interessante é assim, ó, porque a paleta do Mario é muito vermelho, azul, verde, o marrom que entra nessas bases aqui que eu falei, que lembra a terra. Esses canos cenográficos aqui da Party Go, em cima é as folhagens. Então toda a parte de paisagismo vai meio que sair dali de cima, sabe? Então, assim, isso é Entendi. bem interessante. A gente gosta de trabalhar com a parte do paisagismo natural, folhagens. Isso faz a diferença. Traz uma Sim, elegância, um total. frescor, Eu tô uma quase decoração. comprando essa decoração. E aí, tudo isso, em meio a tudo isso, toda essa ideia, esses cubos aqui são os cubos de doce. Então aqui vai os suportes da Party Go, tudo na paleta de cores, combinando. Perfeito. Trabalhando com altura, baixo, alto e tudo mais. Só não deu tempo de fazer o bolo, tá? Mas o bolo, a ideia é usar a escultura de cogumelo, que também tem na Party Go, que é aquela mesa cogumelo, Sim. onde você coloca o bolo em cima. Então assim, fechando com chave de ouro. E agora? Com todo respeito pra Rê, mas eu vou ficar com a decoração da Ju. Eu também tenho. Eu tô achando que eu ficaria com a decoração da Ju. Mas não deu tempo de fazer muito. Não, Deus, mas ainda tá ela ótimo. desenhou Deu pra eu Ainda ela entender. desenhou perfeitamente, gente. Olha o meu Mario Bros. Não, mas tá ótimo. Mas eu amei a ideia do chão de pisando, Não assim. é? Aquela coisa mais sensorial, Não é? né? Sim. Achei muito legal. Muito Tá bom, eu legal. vou emprestar esse pra você na entrada. Tá bom. Fechou. Vamos fazer um projeto juntos?
Gente, obrigada. E esse foi o Desenhando com a Artista. Obrigada, Sil. Eu que agradeço. E agora o nosso quadro mais polêmico, balão cheio e balão murcho, hein? Aqui tem algumas bolinhas, certo? Dessas bolinhas que estão aqui, 4, vocês vão mostrar pra mim e devolver. Tá. Dentro dessas 4, uma vai ser o balão cheio e o outro balão murcho. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus. Meu, escolhe aí uma bolinha. Escolhe, Juliana, Vou escolhe, escolher, tá? escolhe. Essa aqui. Tá, Pode pode pegar. pegar. Pega. Mostra. Pode aqui, traz. Aí. Certo. Tá. 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 Volta de Pode volta. colocar. Tá. Outra, pode ser. Agora. Polêmico. Polêmica, essa aí. Outra. A Juliana. Ah, eu vou nesse aqui, ó. Vamos lá. Uau! Tá, polêmica, mas... É. Mais uma? Mais uma. Essa... Meu Deus! Tá. Essa daqui foi bem. E aí? Tá. Qual uma que vocês, assim, estouram o balão? Ou Posso querem falar? começar primeiro pela infla o balão? Eu vou começar pela primeira que infla o balão, Então vamos. tá? Então vamos começar pelo inflar o balão. Vamos. Vou pegar aqui. Pega, eu vou falar um pouquinho, Juliana, com Pode você. já virar ainda? Pode virar. Pode? Pode. Não, deixa Não? assim, primeiro Deixa fala. assim. Tá. O que tá aqui, gente, é algo assim que eu realmente inflo o balão. Por quê? É algo assim que veio... eu não sei nem quanto tempo existe no mercado, Rê, mas é algo que veio para facilitar a vida nossa, como decorador, tá? Eu falo assim que muitas vezes o decorador acha que é algo assim, tá concorrendo comigo, mas não. Não. É algo que você consegue, nesse ponto aqui, você consegue aquilo que você talvez não tem tanto investimento para aquele momento. Então você consegue ir e você consegue ter aquilo para você usar na sua decoração, tá? Então é algo que para mim, assim, eu inflo o balão. Pode mostrar, Ju. Eu também, Loja muito de balão, locação. Tá? De locação, por quê, gente? Muitas vezes o decorador não tem. O decorador quer usar uma estrutura da Mola Chantilly, ele não tem condições de investir naquele momento. A loja de locação tem. Uma peça diferenciada, uma escultura, a loja de locação tem. E a loja de locação tem o poder de enriquecer o projeto do decorador, porque uma semana ele pode usar um suporte de doces, na outra semana outro suporte de doces, na outra semana um móvel diferente. Então, assim, a loja de locação, ela é assim, é uma peça fundamental para o decorador. Porque imagina você ficar armazenando tudo isso em casa, né? Exatamente. Hoje em dia, para você ser decorador, você não precisa mais ter acervo. Isso. Você tem Isso. a loja que acaba sendo o seu acervo. Seu acervo está Isso. sendo guardado por alguém, está sendo pago a manutenção, está sendo pago o espaço, tudo sendo cuidado por uma pessoa que não depende de você. E toda semana, assim como a Partigol, Tem toda novidade. semana tem novidades. Então, isso que eu falo, enriquece o projeto do Sim, decorador, né? Toda isso semana mesmo. você pode ali acrescentar peças diferentes na Na decoração. decoração. Isso aí, gostei. Pode deixar viradinho, É viradinho assim. assim. E agora o que estoura o balão, qual é? Muito Pode balão. pegar para mim, Ju? Eu vou pegar. Você pode começar a falar e depois eu continuo. Tá. Esse assunto é um pouquinho polêmico, mas é um assunto que faz parte de um empreendedorismo de sucesso. E todos os decoradores precisam ter muito conhecimento sobre isso. E não existe receita fácil, receita rápido, porque isso depende de cada localização, de cada estado, cada cidade, o perfil de trabalho também, porque tem perfil de trabalho que é uma decoração pequena, tem perfil de trabalho que é uma cenografia, né? Então tudo depende. Então isso vai com o decorrer do tempo, né? Com o decorrer do tempo, e aí você consegue um sucesso nessa palavrinha aqui, ó. Mas é como eu falei, é com o decorrer do tempo do tempo. e com muita sabedoria. Precisa de posicionamento
para você conseguir sucesso nessa palavrinha aqui, ó. Tá. Eu ia falar antes, ela mostrava. Tá bom, não tem problema. Precificação, gente. Eu falo que a precificação, ela é o coração, ela é o pulmão da sua empresa. Se você tiver uma precificação errada, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir passear, você não vai conseguir dar o que você quer para sua família. E eu falo assim, hoje em dia, Rê, que muitas pessoas têm dificuldade em precificar e as pessoas perguntam assim, como que eu faço para ter uma boa precificação? E a gente vê hoje em dia muitas pessoas na rede social dando curso de como precificar, como fazer isso, como fazer aquilo. E as pessoas às vezes estuda tanto e não consegue fazer isso aqui. É uma palavra só, precificar correto. E a pessoa às vezes faz, no final de semana, 10 festas, não vê o dinheiro, não sobra nada, porque precifica errado. Daí eu falo assim, Ezequiel, como que eu precifico certo? Primeira coisa, quanto que você quer ganhar? Qual o salário que você quer ter no mês? Eu quero ter, dando um exemplo, 5 mil reais. Então, quantas festas eu preciso fazer para ter 5 mil? Vou fazer 5 mil reais, você tem que ter de lucro, para você ter o seu salário. E hoje em dia, entra muito naquilo que a gente falou no começo. As pessoas muitas vezes não decoram para a mãe. A pessoa quer decorar para a rede social, para outros decoradores. E a precificação acontece que começa a investir muito, a margem cai, acaba depois talvez investindo dinheiro do bolso. Pagando para fazer a festa. Então, gente, você pode aprender a precificar no Sebrae, você pode aprender a precificar em vários outros cursos que você realmente, a hora que você aprender isso aqui, você vai ver como que o seu trabalho vale dinheiro. Hoje em dia eu vejo o pessoal falando assim, a profissão de decorador não é reconhecida ainda. Muitas vezes a pessoa não se reconhece, a pessoa não passa aquilo que ela quer, não tem autoridade. Então você tem que começar primeiro passando autoridade, saber precificar. Você já viu o médico cobrando numa consulta R$10 e o outro cobrando 400? Não, porque eles sabem a precificação certa. Agora você já conhece. Tenho certeza que você já viu decorador de 100, decoração de 100 e decoração de 10 mil, 20 mil, 50 mil. Então é aquilo, é entrega? Sim. Mas o mesmo decorador que faz a de 50, para ele fazer uma mesinha para você, ele vai cobrar, ele sabe precificar, ele sabe qual é o trabalho dele. Por isso que lá atrás eu escutava alguns decoradores antigos falando assim, para mim sair da minha casa, eu não saio por menos de 5 mil. Eu não saio por menos de 10 mil. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa. Que audacioso que ele é. Nossa, isso daí. Hoje em dia eu entendo. Realmente é isso. Precificar certo. Tem um valor para ele poder sair. Vou botar viradinho. E agora, eu vou escolher uma, tá? Tá. Surpresa. Surpresa. Esse aí, você infla ou você estoura o balão? Eu posso falar pela metade? Nem estourar, nem falar tudo? Pode. Tem a ver. Tem a ver. Um infla, um estoura. Então fica assim. É algo assim que eu com a Ju, a gente tem no mercado de festa. A gente não tem muitos, tá? A gente pode, talvez, tá surgindo algumas coisas novas. Agora, eu falo assim para pessoas chegar no final e saber o que é. Tá. Mas é algo que você tem que tomar muito cuidado. Porque isso aqui no mercado de festa, às vezes, é raro. É raro. Por quê? Não só no mercado de festa, mas eu falo assim, como eu tenho falado do nosso mercado, muitas vezes essa palavra aqui é trocada por outra. Na realidade não é isso. Muitas vezes é um interesse em estar perto, é querer aparecer junto com aquela pessoa. Então isso aqui, quem tem isso? A marca, o decorador que tem isso, eu falo assim, e a pessoa que tem isso, ele é uma pessoa feliz, porque é algo assim que você necessita. E são poucos que tem, tá? Porque são... hoje em dia, se eu com a Juliana quiser conversar com isso que tá aqui, a gente sabe que aquilo lá não vai sair de lá. Porque muitas vezes você precisa de conversar com alguém, você precisa... E hoje em dia é muito difícil, para quem você vai contar? E eu vejo muitas pessoas falando tudo para todo mundo. E às vezes você acha que vai lá e aquilo lá depois muda completamente, sai fora daquilo que você falou. Então, eu com a Juliana, a gente preza muito isso e a gente toma muito cuidado com isso. Tem pessoas que falam assim, é difícil ter acesso, ser próximos da Amora Chantilly. Não é que é difícil. A gente precisa de um tempo para a gente conhecer a pessoa. E a hora que a gente conhece a pessoa, conhece a essência da pessoa, a gente realmente... já teve muitas pessoas que... a gente viu que era o contrário. Muitas vezes a gente ouvia algo relacionado a isso e depois, quando a gente ficou próximo, a gente viu que dava, assim. Foi algo que podia estar junto com a gente. Então isso aqui
pra você, eu posso virar agora ou Pode deixa a Juliana virar. falar primeiro? Não, pode ver. Ó, se você tem isso, de verdade, Você é feliz. você é feliz, tá? Ó, isso aqui, ó. Amizade No ramo no festeiro. ramo festeiro. Sabe por que eu falo isso, gente? Eu tô falando isso pra Rê, vou citar até a Rê, tá? A Rê é uma influente no mercado de festa há muito tempo. E eu tenho certeza, Rê, que muitas vezes apareceu muito isso pra você. Só que não era isso aqui. A pessoa queria estar com você pra ter um benefício, tá? E hoje em dia, a rede social, a pessoa quer de todo jeito ser vista, a pessoa quer de todo jeito aparecer. E a pessoa vai tentando se aproximar, vai tentando estar perto. Então a gente tem que saber certinho quem são os verdadeiros amigos. Isso é uma Pra estar com verdade você, tá? mesmo. Não, gente, muitas vezes a amizade acaba afundando você. Exatamente. Eu vejo também isso, por isso que eu usei você usou, eu usei também a palavra, quem tem amigos no ramo de festas é feliz, porque você precisa de alguém do seu ramo para Pra compartilhar a compartilhar. experiência. Como tá o mercado de festa? Tá Tá bom? legal pra você? Tá legal pra você? Nossa, amigo, olha, essa semana não tá sendo fácil. Ou, nossa, tá bom, olha Sabe que legal. por quê, Rê? Vamos dizer que eu chamo você, tá? Você não é. Vamos dizer, você trabalha comigo, você é decoradora, você não é amiga minha, mas eu acho que você é amiga minha. Eu ligo pra você e falo, Rê, como que tá o mercado de festa? Nossa, pra mim tá tão difícil, gente, eu não tô tendo pedido de orçamento, tá assim. Daí você chega no outro e fala assim, olha... Nossa, tá fulano não olha, tá o Amora tendo. Chantilly lá tá difícil, falou pra mim assim, assim. Então isso aqui, se você tem praticamente tudo, né, Ju? Você tem apoio, você tem... E valorize, né? Valorize. Se você tem uma amizade É, verdadeira no ramo de valorize. festa, Valorize. Valorize. porque é uma pessoa que você pode sempre contar, tanto para desabafar e também para contar suas alegrias no ramo de festa, né? E como o Ezequiel falou, nós somos muito discretos quanto a isso. A gente pode, assim, demonstrar ali quando a gente tá com algumas pessoas que são bem próximas nossas, mas tem também aquelas que às vezes a gente não mostra, mas que é muito próximo. Próxima, aham. Muito próximo mesmo. Então, assim, a gente tem esse Vocês começaram a sensibilidade. dar curso, certo? Uhum. Vocês Sim. não sentiram quando vocês começaram a dar curso um movimento meio contra? Sim, muito. Sim, Muito. muito. Tinha pessoas que ligavam para algumas pessoas que iriam contratar e falavam para não contratar. Para marcas que estavam junto, não fica assim, E às porque... vezes tem pessoas que você acha que é amigo, Sim, né? sim. Que tá Exato. próximo e Sim, fala assim, meu exato. Deus, o que tá Sim. acontecendo? Mas eu acho que isso é uma falta de... como que fala quando a pessoa não se sente... Falta de... Confiança. Confiança. Falta de confiança. Você acha que você vai perder Você aquele acha que você vai público perder, que é e, na seu. verdade, Eu falo pro exatamente. público hoje, o mercado festeiro, ele não tem um dono, ele não é de uma pessoa. Não, e ele ele é faz aberto. e ele vai fazer um curso com você, com outra pessoa, com outra pessoa. Não vai ser só com um, né? Exatamente. E assim, o ramo de decoração, curso, precisa ser um diferente do outro. Cada um tem uma estratégia e um posicionamento diferente para compartilhar com o aluno ali. Não é tudo robozinho igual, não pode Não ser. pode ser. né? Até Pode pro ser. decorador identificar, eu gostei mais Exato. desse jeito, gostei mais desse, né? E você tocou em assunto que eu acabei de conversar essa semana. A gente tá querendo voltar com nossas mentorias, com o nosso curso, com os nossos cursos. Mas é algo assim que a gente tá estudando muito bem quem vai estar junto com a gente. Porque a gente precisa de pessoas, Rê. Todo Sim, mundo precisa de todo pessoas. mundo precisa. A gente não consegue fazer nada sozinho. Só que tem que ter a pessoa certa, para que a gente Pessoas possa... certas. Isso é muito importante. Porque muita coisa também acontece nos bastidores do Sim, curso, entendeu? Tem sim. coisa que não dá certo, tem coisa que vai dar errado, mas que às vezes nem a pessoa ali tá, os alunos não conseguem identificar, mas tem a Sim. pessoa que vai estar ali, que Exatamente. pode sair falando, né? É isso mesmo, Precisa tem ter que cuidado tem com que tomar quem vai cuidado. se vincular ali Isso com foi muito você. bom, viu? É. Isso tem que, eu sou uma pessoa que sou muito preocupada Sim, com isso. sim. Então, Precisa toma ter muito cuidado. Toma cuidado com quem você vincula a sua imagem. Isso é verdade, viu? Cuidado, viu, gente? E é isso. É isso. Gostaram? Nossa, amamos. Eu estava muito preocupada com essa Eu parte, mas também, olha, viu? deu tudo certo. Deu tudo certo. E agora nosso quadro é De Frente com a Louca. Como vai ser, hein? Como vai ser? Eu vou fazer uma pergunta e cada um vai falar uma resposta, mas tem que ser Tá. papum, tá? Tá bom. Rápido, assim? Rápido? Sério? É, bem Tá. rápido. Nossa. Vamos lá. Uma pessoa. É você ou eu? Ai, amor, responde Pode você ser eu? agora, vai. Uma pessoa, meu pai. Você, Ju, uma pessoa. Que fofo. Minha mãe. Um livro. Ai, gente, eu li tantos livros. Ai, E agora? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Lindo. E você, Ju? Eu quero falar qual é, mas não tô lembrando o nome da pastora Thalita.
Eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. Que era de Pernambuco. De Pernambuco. Lindo, e tem Lindo. todo um sentido, porque nós fizemos a festa. Sim. Nossa, e ela nos presenteou com o livro. Lindo. Lindo livro. Uma música. Uma música. São tantas. Tantas emoções. Ai, gente, esse negócio é muito rápido, é muita pressão. Ai, meu Deus. E agora? A Juliana, a música, você? Tá, a música da nossa história foi Deus. Ai, Deus, é isso aí, Hudson. Ai, que lindo! da música. Filme legendado ou dublado? Olha, eu gosto do dublado. É. Eu tento assistir A esse gente legendado, tenta, mas não consigo ter muita atenção pra ler. Frio ou calor? Frio. Ai, frio. Frio, 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 frio. Comida preferida? Churrasco. Churrasco. Churrasco também. Churrasco. Uma coisa que você não gosta de ver numa festa, mas assim, que você acha brega. Flor artificial. Flor artificial? E você? Ai, gente. Eu vou na mesma resposta, é flor artificial. A gente tava assistindo um filme, e o filme todo lindo, uma série da Netflix, e a gente olhando tudo artificial, Ontem, meu amor. num lugar lindo, numa praia. Eu falei, como é que pode? Coloca o natural, né? Mas a gente sabe que tem região que não sim, tem. é. Tá? É. Certo. Uma coisa que não pode faltar numa festa. Não pode faltar. Não pode faltar. Pra mim, sublimação. Que eu acho que você traz todo o cenário, ambientação. toda a ambientação na sublimação. Eu achei que vocês iam falar flores. E a Juliana Flores. É, flores. Flores? Sim, sim. Mas toda festa Folhagens. tem flores ou tem festa que não combina com flores? Então, no nosso caso, a gente sempre posicionou Sempre com folhagens e flores. Sempre. Mas até o fundo do mar? fundo Sim, do mar, sim. Já sim. aconteceu do pai não querer porque acha que é coisa de menina. Aí Aí a eu gente- mostrar pro pai que não é, você tem um arranjo Aí a gente traz a na sua parte das festa, não é. folhagens e não flores. Então a gente tem toda uma estética legal para É. apresentar. Certo. Uma frase. A minha, essa frase que eu carrego comigo é... O meu pai falava pra mim desde pequenininho assim, tudo que você sonhar, um dia você colocar Deus na frente, você consegue. E eu posso falar pra você que não é tudo ainda, mas praticamente é uns 70% de tudo que eu sonhei até hoje, Deus realizou. Então tudo que você sonhar, tudo aquilo que você colocar na presença de Deus, você vai realizar. Verdade. Você, Ju? O meu é assim, são duas palavras. Deus do impossível. Ai, que lindo. Um sonho a se realizar. Eu tenho. Pode falar, Ju, você primeiro. Não, pode falar Não, o seu. pode falar. Tá. Vai. O meu sonho eu acho assim, que não é assim específico. Eu falo muito sobre propósitos e viver os propósitos de Deus. Então, eu nunca assim, eu sempre falo assim que o gostoso é você viver. Você realizar é importante, mas você viver. Então, eu penso assim, eu, Ezequiel, Amora Chantilly, ser cada dia mais sucedidos, né? Mais conhecidos, que o nosso nome possa chegar aonde a gente nem imagina, né? E eu creio que está acontecendo já isso. E eu sempre falo assim, a gente viver velhinhos juntos, Ah, né? A gente trabalha junto, né? E tudo mais. E gente, eu acho que é isso. É um sonho meu, assim, que eu já até comentei um tempo atrás com a Ju, é que um dia eu quero ter uma escola gratuita de decoração, de flores, onde as pessoas possam ter o treinamento de graça, onde que ele possa realmente sair dali. Eu aprendi a fazer um arranjo, eu vou ser um florista, ele possa ganhar dinheiro com aquilo que ele aprendeu. E quando a gente fala, não é só ser decorador, você pode ganhar dinheiro hoje, você pode ter o seu salário sendo um florista, sendo um forrador de painel, você pode... tem vários segmentos dentro da decoração. Então eu tenho essa vontade de ter um local que eu possa um dia ter condições de poder fazer tudo isso de graça para adolescente, Proporcionar, para né? pessoas poderem ter uma profissão. Sim, sim. certo. Religião. Eu falo assim que religião é algo que eu não sou religioso, tá? Eu acredito muito em Deus, eu tenho Deus como o meu pilar, mas eu nasci na igreja evangélica, quando eu nasci meu pai e minha mãe já eram evangélicos, eu falo assim que eu sou cristão.
cristão. E você, Eu Ju? também sou cristã e assim, eu sempre falo que nós vivemos, a decoração é como um propósito na nossa vida. Deus, ele apresentou a decoração pra gente, então nós somos profissionais de decoração e só que a gente tem um propósito por detrás, que é falar da transformação, falar de algo que um exemplo estava pequeno e Deus transformou em algo grande. Então, eu creio que esse é o nosso propósito. Por isso que eu falo, quando fala sobre sonhos, eu não tenho algo específico. Eu quero viver os sonhos de Deus, com as pessoas que eu amo, com o trabalho que eu amo. Então, eu acho que envolve tudo o viver, né? O dia após dia. Não tem um sonho ali, eu vou chegar ali, não. É o viver mesmo, né? Cada dia, um dia de cada vez. processo, mas né? vivendo, né? Os sonhos de Deus, né? Na nossa vida. Um lugar. Ai, gente, eu sou apaixonada por os Estados Unidos. Eu amo. Moraria lá? Sim. Moraria? A gente já cogitou umas 2 Sim. vezes. É? Só que daí, na hora final, assim, a gente segura. Porque, um exemplo assim, é um país que a gente gosta muito. É. O ano passado, acho que a gente foi 3, 4 vezes. Sim. E é um lugar que pra mim, assim, pra Ju, além de todo aquele encantamento que tem a parte de Orlando, mas não só ali. Tem vários outros É um pontos. lugar que a gente se sente em casa quando a gente tá lá. A gente tá num hotel ou a gente alugou uma casa, mas parece que a gente já vive lá um tempo, sabe? É inexplicável. Assim, nossos amigos falam assim, esse ano vocês vão viajar pra onde? Aí a gente fala Estados Unidos. Não, de novo. Então, assim, é paixão mesmo, sabe? É. Um lugar que tem vontade de conhecer? Eu tenho, não nos Estados Unidos, mas que eu não conhecia ainda é o Texas. Tem Eu vontade. também. Colocar um chapéu, uma botona, uma fivela. Isso aí. Um lugar que a gente tinha um sonho de conhecer, assim, Dubai, mas Dubai, nós já conhecemos, conhecemos, foi. maravilhoso. Mas agora é Texas. Texas. O mercado de festas por Ju e Ezequiel. Tá. O mercado de festa por Ezequiel, tá? É um mercado que está em expansão mesmo, muitas vezes com a dificuldade do fechamento, que a gente escuta muito decorador reclamando. Mas hoje em dia, Rê, é algo que é o Ezequiel falando, tá? Eu percebo um mercado assim muito fantasioso demais. Eu acho assim que tem grandes decoradores que vendem muita fantasia para os pequenos que estão começando. A gente sabe que não é nada muito fácil. Vem aqui, faz isso que vai acontecer isso com você, que você vai faturar isso. Não. Tem um processo aí, tem algo muito degrauzinho por degrauzinho, uma coisa que o decorador não faz, Sim. que ele tem que fazer. Hoje em dia, se você parar e analisar, a maioria dos grandes decoradores, eles têm formação acadêmica em alguma área, tá? E outros que não têm, mas são que estudam. Eu estudo muito áreas que não é essa da decoração. Eu faço muito curso no Sebrae, de graça, eu faço muita coisa, eu estudo muito online, porque decorador não é só você posicionar bem uma peça numa mesa. Decorador, ele é empreendedor, ele é financeiro, ele é o marketing, ele é a logística, ele é tudo. Então o mercado nosso hoje, eu falo para você assim, que ele está na mão de algumas pessoas que muitas vezes vende algo que não é realidade para o Ezequiel. Que eu olho assim e falo assim, eu vejo muitas pessoas indo atrás e eu olhando aquilo eu falo assim, gente, tá vendendo algo que não é bem assim, tá? E eu não posso na minha rede social ficar falando isso, mas muitas vezes tem dia que eu acordo querendo fazer isso, sabia? Só que eu penso na Juliana, porque a Juliana não vai gostar. A Juliana não vai gostar. Mas é um mercado assim, que você que é decorador, você vai crescer, mas nunca decore para outro decorador, decore para o seu cliente, seja conhecido na sua cidade primeiro, e depois você busca a fama, porque hoje em dia a pessoa começa a decorar já quer buscar fama, não é bem assim. Justamente, já começou hoje e já quer dar um curso amanhã, né? Não é assim, tem um processo, tudo certinho. Gente, eu falo que a rede social é muito boa, só que a rede social também, ela criou algumas coisas assim, alguns decoradores que começou achando que já são grandes, não. Tem um processo. Tem um processo, tá? tem uma história, né? Então estude mais, lê mais, pesquisa mais, vai fazer um tema, estuda realmente o tema, não vai ver na rede social como que o outro fez, é isso. E você, Ju, o mercado de festa por Ju? Então, o mercado de festas É pra mim... chique. Cheio de... Ai, meu Deus. Assim, o mercado de festas pra mim eu falo assim que os decoradores, eles têm a faca e o queijo na mão. É só saber
ter ali a sabedoria e saber as estratégias certas, né? As ferramentas certas para você, pensando mesmo assim em ganhar dinheiro, sabe? E eu vejo assim que cada dia está crescendo mais. Eu sempre converso com o Ezequiel o tanto de profissionais de festa que existe e que não está nas redes sociais. Que são muito bons. Não está. Nós fomos fazer uma visita Eles numa... até estão nas redes sociais, mas eles não estão na mídia. Tão poucos seguidores, aqueles antigos, tem muita gente antiga bom, que é muito bom. Gente, eu tive uma experiência agora, semana passada, a gente foi numa patisserie fazer ali todo o projeto dos doces e tal. E aí, ele ligou a TV, assim, no escritório, falou assim, ai... Começou a mostrar as festas. Nem tive tempo ainda de postar as festas, essas festas aqui. Aí ele começou a mostrar as festas, eu falei, meu Deus do céu, quem... E eu perguntava, quem é o decorador? Ele falava o nome, eu nunca vi falar. Nunca ouvi Aí eu falar. falava assim, meu Deus, mas eu olhava aquilo lá e falava assim, Juliana, Sim. que talento, que é isso? É coisa... É um mercado assim que só tem a crescer cada dia mais e é um mercado gostoso, é um mercado que traz aconchego para quem procura ali o cliente. O cliente ele quer desfrutar de algo diferente, ele quer desfrutar de uma festa linda, ele quer receber, mostrar para os convidados, olha, essa festa é minha, sabe? Ai, essa festa tá aconchegante, olha que lindo esse sofá, olha que lindo esse bolo. Então, assim, isso tem a crescer mais, porque eu falo que conforme vai passando o tempo, o que mais as pessoas procuram é um aconchego, é um momento de diversão ali, agora é o momento da festa, né? Então, o mercado tem a crescer a cada dia mais. Mas o que precisa é do posicionamento, né? Então o decorador ele precisa se posicionar de uma forma assim que vai se destacar ali no mercado. São muitos decoradores, né? Muitos mesmo, né? E eu sempre falo, e o Ezequiel também fala, o decorador ele não pode decorar para o decorador, e sim para o cliente, né? Eu acho... Exatamente. E quando você tem um nicho que você trabalha também com decorador, você dá um curso, no nosso caso nós temos a empresa de estruturas, mas você precisa ter um alinhamento ali, né? A linguagem precisa ser com o decorador também, né? Mas com o cliente, né? O nosso Instagram, desde o começo, a gente sempre colocou em prática a nossa visão. Então, um exemplo, a nossa vida social está ali também. Então, um exemplo, ali o cliente acessa a Juliana e o Ezequiel, tudo que a gente gosta. Então, um exemplo, eles sabem que a gente é apaixonados por Disney, eles sabem que a gente gosta de tal restaurante, eles sabem que a gente ama tudo que é arquitetura, designer de interiores, e a gente traz aquilo para festa. Automaticamente, a nossa vitrine vai linkar com aquele cliente desejado nosso. É isso, é simples assim. Às vezes chega recado pra gente falando assim, nossa, mas como eu vou conseguir fechar uma festa mais cara, né? Uma festa mais elaborada? Se posicione, né? Se posicione. A sua vitrine tá ali no Instagram, né? Não procure ver do lado direito, do lado esquerdo. Procure focar ali. Qual é o seu foco, né? Eu sempre Isso falo que o cliente, ele compra aquilo que ele vê. Exatamente. Se você passa numa vitrine de uma loja e você não gostou da vitrine, você nem vai entrar. E a vitrine do decorador é o Instagram. Se o cliente passou lá e não gostou, ele nem vai entrar no seu Instagram, nem vai entrar em contato com você. E isso entra num caso assim, ó, a gente não faz muito stores, mas o pouco que nós fazemos, nós passamos ali uma credibilidade. Outro dia uma cliente fechou com a gente e falou assim, nossa, eu vou já reservar com vocês, mas depois vocês enviam o contrato e tal. Aí Ezequiel falou, não, amanhã eu já envio o contrato. Ezequiel, fica tranquilo, vocês têm uma rede social assim tão madura, tão assim, vocês passam ali uma confiança, né? Então é sobre isso, não é só o produto, mas você linkar o que você é ali também. Isso conta muito, isso valoriza o seu produto, né? A gente queria agradecer, foi muito que delícia! Foi muito gostoso demais. Foi viu? muito gostoso. uma lembrancinha aqui. Que lindo! Olha que bolsa Olha, linda. gente, adorei! Linda. Com a malinha, ó. Ó, vamos levar agora na Olha, próxima já vou viagem, estrear tá, Juliana? Já com um Olha, já, ó. Tem uma necessaire muito linda, né? Amei. Lindo. Lindas cores. Obrigado, viu? Obrigado, e a Ju também. Muito feliz, viu? E a gente se sentiu super à vontade, Super à né? vontade. Muito gostoso. Não é gostoso? Pena que tem que, assim, ir cortando, né? Senão a gente vai falando, né? Vira um bate-papo. Vira um bate-papo. Muito legal. Muito obrigada, Obrigado viu? você, Rê. Muito obrigada.